Gente, bom dia. Meu nome é Felipe. Hoje eu estou como anfitrião, né, do nosso evento, nossa live, Diálogos Psicanalíticos, que acontece todo último sábado de cada mês. O título da live de hoje, do Diálogos Psicanalíticos, é o texto de Mateus, que é Trair Lacan, que é um título que, por si só, eu já fico curioso quanto ao conteúdo. E passo a palavra para Mateus, aguardando ansiosamente pela leitura, e me deixou tão curioso. Eu acredito que também tenha despertado a curiosidade. Obrigado, Felipe. Obrigado pela presença de vocês hoje, neste sábado chuvoso. Esse trabalho eu apresentei já há alguns anos no Lacano, de Buenos Aires. E eu resolvi apresentá-lo de novo porque ele traz um tema que me é muito caro ainda, porque eu queria também ver como ele resistiu ao tempo, se resiste ao tempo, e ver também o que mais ele pode lançar para mim, né? Então, com algumas ligeiras alterações, vamos ali. Eu traio Lacan quase diariamente e revendo este trabalho há um bom tempo. Dessa contumaz infâmia, destaco um episódio em que a tradução resultou ser dupla. Tripla, se considerarmos que minha referência era um texto obtido por transcrição e cotejamento e taxado como apócrifo. Quádrupla, levando em conta que o ensino de Lacan tem o de Freud como base, ambos sendo traídos num só golpe. Por certo, tantas camadas de traição quantos aspectos salientemos numa tradução. Pois bem, refiro-me ao episódio em que, traduzindo Lacan, traí o texto de seu seminário. Ou antes, traindo a mim, traduzi o que estava sendo discutido, embora não fosse o que estava escrito. Quem sabe ainda, a fidelidade ao que se transmite pode advir de um ato infiel. Porque também à mercê do inconsciente, meu ato de traduzir transformou Jacinth, o pobre juiz de Heine, no juiz de não sei que partida ou tribunal. Identificado a ele, produzia a minha versão do familionário e ninguém que me escutava na ocasião, certamente a quem não apetecia desempenhar papel nenhum nessa arena ou corte, manifestou notá-lo. Nem eu mesmo, para dizer a verdade, senão après coup. A ficha homofônica que então caiu não teve o atrevimento de propor o erro como versão final de uma tradução. O francês juif será lido judeu, hebreu, israelita, até que se produza outras palavras para ele em português. O que ela, a ficha caída, pôde salientar foi a vastidão do campo em que se desdobra algo que, em italiano, se constata fácil e espirituosamente com o dito tradutore traditore. Portanto, a traição não é um tropeço no percurso da tradução, mas antes seu fundamento. Na trajetória dos estudos sobre a tradução, não há muitos indícios de que essa infidelidade seja mais um motor do que um impedimento. Pelo menos à primeira vista. Desde então, o tradutor ora aparece como sujeito, desempenhando uma função prestigiada e autorizada, no que implicava apenas que atendesse às preferências de seus leitores. Ora como realizando uma tarefa menor, menos importante do que a do autor que lhe é referência. Podia ser demandado a ele incorporar a essência do autor em cuja obra se debruça, que lhe fosse, portanto, uma sombra ou que servisse de ponte para a expressão de sua alma. Voltando o foco para a obra, pergunta-se se ela se presta à tradução ou se a ela não se submete, dadas as suas particularidades estilísticas, quando representa um marco referencial intocável de uma época, de uma língua. Pensa-se também na oposição cópia-original, legítimo, pirata, para questionar o verdadeiro potencial que a versão traduzida tem de reproduzir nos leitores de outras línguas os efeitos evocados nos leitores, digamos, primeiros.
Permeia essas visões diversas o papel de transmissão que cumpre a tradução de uma obra, revigorando-a ou confirmando seu valor. Certamente, este não deve ser um panorama dos mais justos sobre um percurso tão longo quanto distinto, repleto de tentativas de teorização. Porém, a despeito de se reconhecer que não há tradução exatamente fiel à obra de onde parte, a preocupação maior parece recair sobre a reputação das personagens envolvidas nessa trama, num esforço de expiar suas culpas e reparar-lhes a moral. Em outros termos, a busca tem sido a de saber se o autor do original foi tratado com respeito, se seu estilo e nome foram preservados, ou se, como um marido traído, teve suas habilidades e deficiências devassadas em público. Por outro viés, se o tradutor soube seduzir sua amante com eficiência e discrição, manejando as palavras de modo a evitar o flagrante e o término abrupto de seu romance, ou se, pelo contrário, cuidadoso demais ou de menos, acentuou as divergências com o original, bem como o desconforto na leitura. Por fim, se a obra se mantém recatada, virtuosa, ou se comporta como essa mulher, ou se ela se comporta como essa mulher que pode se deitar com um e com todos e com vários ao mesmo tempo. Se ela sabe atrair as atenções de seus leitores sem ferir a honra do marido, sem deixar vestígios, sem que caia em desgraça. Dessa maneira, esse tipo de preocupação estimula a elaboração de juízos de valor, favorecendo a que se pense na tradutibilidade de uma obra, isto é, se ela merece ou suporta tradução. Além disso, que se avalia um tradutor como capaz ou não de executar uma tradução e, por conseguinte, se esta é de qualidade, satisfazendo as ideologias de seus tradutores, leitores e, muitas vezes, as de quem as encomenda. Também diversos são os exemplos deste último aspecto. Tomemos o caso do diário de Anne Frank. Conta-se que o texto, que já havia sido revisado por Otto Frank, pai da garota, sofreu algumas alterações ao ser traduzido para o alemão por Anneliese Schutz, dentre as quais se destaca a mudança no tom empregado por ela em referência aos alemães nazistas. A tradutora se viu impelida a tornar mais amenos os termos com que Ana os tratava, os quais poderiam soar agressivos demais para o público alemão, dificultando as vendas em tal meio. Ou então, um caso que se tornou emblemático, abrindo inclusive um capítulo na história da tradução, intitulado Les Belles Infidèles, mais uma vez, estas criaturas envoltas em libertinagem, consentida ou não. Aqui ocorria de se mudar completamente os contornos de uma obra estrangeira, convertendo-a ao sistema literário do tradutor que se visse como pertencente a um meio de expressão superior. Independia de seu sistema francês, mas calhava de ser uma prática mais estabelecida na tradição francesa, esta mais convencida da autossuficiência de sua língua e de seus padrões estilísticos. Contudo, como não lhe era exclusividade, foi um pensamento bem amparado, por exemplo, em carta de Edward Fitzgerald a Edward B. Cowell, datada de 1857, quando esse diz: para mim é divertido, palavras dele, para mim é divertido tomar as liberdades que eu quiser com esses persas, que, como eu penso, não são poetas suficientes e que realmente carecem de um pouco de arte para moldá-los. Em psicanálise, os exemplos de enviesamento também se amontoam. Considerando, então, as peculiaridades das traduções brasileiras para textos psicanalíticos de base, tornam-se um objeto de estudo à parte. Numa das empreitadas mais recentes de tradução da obra freudiana, subsidiada pela Imago e coordenada por Luiz Alberto Hans, denuncia-se, entre outras coisas, a perda de fluidez do texto original nas traduções que a antecederam. Sabe-se que Freud sempre se dedicou à divulgação da psicanálise, o que o levava a usar linguagem bastante acessível, que pudesse ser entendida de imediato. Gera estranhamento e alguma dificuldade para quem não tem o hábito, pois, encontrar na tradução um termo como ego, tomado de empréstimo do latim, muito menos corriqueiro do que eu, o qual passa a ser privilegiado na nova tradução. Em parte, essa perda se explica porque ainda contamos, em sua maioria, com versões que passaram primeiro pela organização e pela tradução inglesas, bem mais comprometidas com a padronização dos termos.
acabaram marcando os textos com um discurso mais técnico, objetivando o dito reconhecimento científico. Em grande medida, ocorre também devido à abrangência e ao impacto das proposições freudianas sobre o meio científico e sobre a sociedade leiga. Serão vistas, nesse sentido, divergências na forma com que seus conceitos são traduzidos e trabalhados, a depender do grupo que os discuta. Psicólogos vão adotar determinadas denominações, linguistas outras. As pessoas vão falar de subconsciente, referindo-se a ele como reduto das emoções, dos instintos. Destituir-lhe-ão de razão, vão tentar moralizá-lo. Por conta dos cismas que abateram a psicanálise em sua trajetória, é comum encontrar diferenças nas escolhas terminológicas e conceituais das diversas escolas que foram criadas. Não podemos esquecer, contudo, da laboriosa tradução de uma língua em que as possibilidades combinatórias na gênese das palavras beiram o inacreditável, servindo de recurso, inclusive, para Freud indicar os mecanismos através dos quais o inconsciente opera. Atentemos para a infinidade de acepções que uma palavra pode ter, muitas vezes opostas entre si. Os tradutores têm que lidar com termos como triba e witz, e geralmente não saem ilesos desse embate. Podem arranjar soluções como pulsão e xiste, mas não podem superar o fato de que não há língua que diga tudo e não há significantes enrijecidos em significados. Se a fidelidade não se verifica numa só língua, a tradução dela também não pode ser fiel. Mais tarde, os tradutores ainda se deparam com um sujeito chamado Lacan, difamado como avesso à compreensão. De fato, Lacan desenvolve um estilo muito próprio de transmissão. Seus períodos são muito longos, as ideias não parecem seguir um planejamento, as digressões são tão comuns quanto as homofonias ou as interrupções, produzindo a sensação de que não se aproveitou nada do que se leu. E se você teve a oportunidade de ouvi-lo, acrescenta-se à equação as irregularidades na cadência, na modulação da voz. Lê-lo é uma experiência inquietante, isso é inegável, porque você perde o rastro do sentido com muita facilidade. E quando pensa que o recuperou, descobre outros trajetos para tomar, mais desdobramentos. Nunca há ideia de fechamento, de síntese. O leitor sem costume pode se sentir desrespeitado e traído, mesmo em contato com o original. Pode dirigir-lhe ofensas, esquecê-lo num canto. No entanto, creio que seja uma questão mais de hábito do que a fundação de uma língua intransigente, o lacanês, a reclamar decodificação antes de ser oferecida à leitura. E que é mistificada como a língua de um só falante ou falada só pelo grupo esclarecido, oficial, que detém todos os direitos sobre ela. Lacan desfaz essas imagens tão logo se o lê com mais determinação. Muitas vezes, claro, ele vai dizer: paciência, esse é meu estilo. Adiante, porém, ele demonstra que seria desrespeitoso com a psicanálise e com os leitores, como muitos foram depois de Freud, se não fosse firme em seu propósito. Ele apela para que se faça a diferença. Faltaria incoerência com seu objeto, o inconsciente, e com aqueles que se arriscam a estudá-lo num meio pouco propício. Em algum lugar no Seminário 5, relembra a realidade da clínica. A fala dos analisantes deve ser fragmentada, desorganizada, seus significados devem ser suspensos. É com isso que um analista trabalha. Parece que os tradutores de Lacan ignoram o que traduzem. Entretanto, essa iniciativa mais didática, digamos, talvez não seja dos tradutores. A tradução oficial de Lacan é de um texto adaptado ou estabelecido, como se costuma definir o processo com que se promove a amputação de trechos e passagens inteiros de sua obra. Evidencia-se algo de uma urgência em desfazer os mal-entendidos, de ajustar os parágrafos para que a compreensão possa atravessá-los inteira, de ponta a ponta. O resultado é uma definição prévia, delimitada, de onde se quer chegar ou até onde o leitor pode ir. Tudo isso sem lacunas ou incômodo. É uma tradução-adaptação coordenada por um comunicador bem intencionado, preocupado com o entendimento pleno, fidedigno. Essa modalidade de tradução encontra um forte opositor em Walter Benjamin.
num ensaio de 1923 chamado A Tarefa do Tradutor. Pois bem, o senhor Benjamin ressalta que uma tradução pensada para atender às expectativas de algum grupo está fadada ao fracasso, pois sequer a obra original esteve a serviço de quem fosse recebê-la. Uma obra de arte, literária ou não deve idealizar um destinatário, porque cabe a ela retratar o homem em sua essência, cada um e todos eles. Determinar um alvo como esse corresponde não só a restringir as possibilidades de expressão do artista e o alcance de sua obra, mas a pressupor que se sabe o que o outro pode entender, como o entende e o que é melhor para que ele entenda. Nesse sentido, a tradução desta obra seria um jeito de informar aos leitores o que se diz naquela língua que não conhecem e que concerne aquela realidade da qual não fazem parte. Teria a função de informar, porque esta seria a função do original, de onde procede. As palavras de Benjamin. Que coisa diz, afinal, uma obra literária? Sobre que realidade informa? Diz e informa muito pouco aquele que a compreende. O que nela há de essencial não é da ordem da informação, nem do enunciado, mas aquilo que uma obra literária contém, para além da informação, não será precisamente o que nela há de inapreensível, de misterioso, de poético. Algo que o tradutor apenas pode reconstituir se também ele criar uma obra poética. Do mesmo modo, uma obra também não é concebida para ser traduzida mais tarde. Se permite ser traduzida, é porque algo que lhe é inerente convoca a tradução. Algo que é estrutural, não específico à dada cultura. Algo que não caduca e remete à transmissão. A tradução estabelece uma relação de dependência com o original, a qual não é recíproca, o que denota submissão. Neste lugar, contudo, confere a ele uma oportunidade de cercar cada vez mais aquilo a que se propõe dizer. Talvez, por conta disso, Benjamin considere o ato de traduzir como uma forma, além do original, e a partir dele, de abordar algo de inapreensível. Sua ênfase recai sobre a enunciação, deixando um pouco de lado o enunciado. A tarefa do tradutor seria, portanto, demonstrar a relação de intimidade que existe entre as línguas, a de demonstrar que estas estão próximas no objetivo, que não é o da comunicação, mas o de querer dizer algo. Então temos um Witz, que diante dele um francês diga mot d'esprit e um brasileiro xiste, quem sabe indique que estejam no mesmo parágrafo, falando da mesma e única coisa. Ou que sejam psicanalistas, que de modo algum é um efeito desimportante. Porém, é na forma com que o dizem que se percebe que o fenômeno em si só pode ser aludido, que seu sentido só se perfila através dessas denominações. Nunca aparece todo ou diretamente. É o que permite que em português se apele para uma concepção pouco ruidosa, ou seja, que além do gracejo, tenha-se em conta as implicações de quando se fala ao pé do ouvido. E que em francês não se desapegue de mot, de que certo mot em alemão já carrega a engenhosidade da formação do inconsciente a que se refere. Constituem modos de se aproximar do fenômeno nas configurações previstas em cada língua. Por não o esvaziarem de sentido, liberam o caminho para que mais palavras o tomem como eixo. Intencional ou não, é possível que vejamos aí um ponto de associação com a psicanálise. Vale lembrar que um dos primeiros esboços do aparelho psíquico, Freud o descreve como um aparelho tradutor. Em Carta a Flies, de 1896, ele nos apresenta um modelo de aparelho linear, estratificado, retraçando o percurso com que um estímulo do mundo externo pode chegar à consciência. Ilustra-nos que o acesso à consciência é intermediado por outros sistemas, os quais são regidos por lógica própria
ante a qual o material da percepção tem que se submeter a fim de encontrar passagem. Isto é, o material sofre reordenamentos sucessivos à medida que é conduzido pelo aparelho. É traduzido para a linguagem vigente em cada um de seus sistemas, o que ocorre pelo menos 3 vezes, como Freud o supunha à ocasião. A tradução é referida no contexto da Carta 52 como operação indispensável para driblar as defesas e, segundo uma concepção energética, obter escoamento para as representações inconscientes. Quando o material inconsciente não cumpre as exigências de tradução, isto é, não acha equivalência no sistema seguinte, é alvo de repressão. A passagem lhe é interditada, pois a consciência não o suportaria de forma direta. Estritamente falando, aqui a repressão consiste na impossibilidade da tradução motivada pela ameaça de desprendimento de desprazer, caso a condução fosse levada a termo sem intermediários. Daí podemos extrair alguns marcos para a teoria psicanalítica. Primeiro, confirma-se que desde muito cedo para Freud, o que é ou está no inconsciente é determinado com antecedência pelo que acontece no inconsciente. Nem mesmo processos triviais, como percepção e memória, que parecem estar sob o domínio da consciência, fogem às especificações do inconsciente. Com efeito, que algo se perceba ou seja lembrado, dentre tantos outros elementos, não vem acompanhado das razões para tal. Trata-se de tema que o consciente não decide. Por conseguinte, além de não ser senhor das operações que lhe determinam, o consciente também não tem acesso ao original do que lhe chega. É traído, por assim dizer, e sucessivamente. Até desconfia disso, mas, de modo geral, não acredita que não tenha o controle. A frequência ainda pode aumentar, pois o reprimido, tendo forças para isso, produz novas traições a depender das oportunidades que encontra. Em seguida, constata-se que é a palavra que devemos nos reportar para explicar o funcionamento do aparelho psíquico. As representações inconscientes ligam-se a certas representações de palavra para se tornarem conscientes, que correspondem às marcas minêmicas ou, como Freud as retoma mais tarde, em O Eu e o Id, aos restos de lembranças. Nesse artigo, em nota, os tradutores da edição mais recente evidenciam que o termo lembrança é empregado não para apontar o potencial de armazenar informação, mas para reforçar seu conteúdo, ou seja, as imagens ou os traços de imagem, sejam eles acústicos, visuais, motores, etc. Sendo assim, a associação se dá com os traços de palavras, resquícios deixados ao longo da história de vida do sujeito e que são resgatados para que o inconsciente se expresse. De outra maneira, as palavras que apreendemos na nossa experiência vivida efetuam a organização da estrutura subjetiva. Através delas, o inconsciente se move. Eis um pouco da base que Freud fornece para que Lacan formule que o inconsciente esteja estruturado como linguagem. Refazendo os passos da análise do familionário, Lacan reafirma o gênio freudiano quando indica que nos atenhamos à forma, à enunciação. Seu esforço é o de nos mostrar que o escândalo de sentidos está no significante e, sobretudo, na maneira com que se o aborda. No momento em que Hirsch e Akindt refere que havia sido tratado por Salomon Rothschild como um igual, de modo familionário, se cuidássemos do significado, na certa entenderíamos o acontecido como um tropeço sem importância. Correríamos a acudir a Akindt com o providencial familiar que a afetação não o permitiu dizer. Tendo em vista o significante, porém, podemos pensar a palavra como uma traição em diversos níveis, o da personagem, o do poeta, o do leitor. Em outros termos, uma palavra a ser traduzida. Soa mesmo como a invasão do discurso de uma palavra estrangeira. Diante dela, somos capazes de reconhecer os traços que a aproximam de palavras na nossa língua, mas, grosso modo, é estranha ao nosso repertório. Tentando traduzi-la, por assim dizer, Lacan atinge algumas acepções, mas sem conseguir e sem esperar produzir sua síntese ou oferecer o sentido mais adequado. Em princípio,
também não podemos nos fidelizar a um papel que venha a cumprir. Pode ser um xiste, um ato falho, liberdade poética, como, inclusive, pode cumprir todos eles ao mesmo tempo. Essa riqueza de perspectivas é fornecida pelo significante na medida em que ele revela os mecanismos da criação de sentido, algo que vai orientar o desenvolvimento de uma língua e, de maneira mais ampla, do próprio mundo. Não há mundo que exista previamente a palavra que o nomeie, que seja prévio à enunciação. O significante opera na criação de sentidos pelo modo como se movimenta e se articula, desempenhando as funções de metáfora e metonímia. Isto é, em tudo aquilo que implica as possibilidades de combinação e de substituição, as quais são irrevogáveis, infinitas, e incidem sobre cada uma das partes que o compõem. É mais ou menos isto que o ato de traduzir evoca, a não conformação ao significado, pois ele é estanque, não é ele que se move pela cadeia e, portanto, não é dele que brotam novos significados, ainda mais numa língua que não é a sua própria. Buscar o significado, aí, emperra o trabalho de tradução, porque, além disso, não há equivalência plena de uma língua para outra. No caso de traduzir Lacan, essa admissão pode ser bem-vinda. Primeiro, porque estaremos colocando em prática o que ele ensina e que é uma amostra de como o inconsciente funciona. Depois, porque sua leitura deixa de ter a cobrança de encontrar um sentido bem acabado. É na surpresa provocada pelo mal-entendido, como o do familionário, que outras palavras podem surgir. Na verdade, traí-lo é o convite que o estilo lacaniano de transmissão nos faz. Temos que ler e reler os parágrafos com certa constância, pois as reviravoltas são muitas, ao modo com que o significante atua. Alguma compreensão pode advir dessas idas e vindas, mas ela também nos trai. Basta, às vezes, mudar de período. Com isso, eu fico por aqui. Obrigado pela leitura, Matheus. Estamos abertos a perguntas, comentários. Quem quiser fazer algum comentário ou pergunta, lembre de tirar o microfone do mudo. Matheus, bravíssimo, bravíssimo. Eu estava ali ouvindo e com vontade de aplaudir e dizer bravíssimo. Parabéns, um trabalho muito bonito, né? Além assim, da profundidade que você aborda esse tema. A mim me é caro também, gosto muito de pensar a respeito das questões, né, das traduções, da própria tradução. E gostei muito mesmo do seu trabalho, muito bem fundamentado, muita pesquisa aí. Adorei. Parabéns. E obrigada por esse brinde. Eu que agradeço. Litsa levantou a mão. Vamos passar a palavra para a Litsa. Litsa? Eu sou suspeita para comentar os trabalhos de Matheus, porque ele sabe que eu sou fã coruja, né? Porque eu sou mamãe dele. Assim, que ele realmente, além do tema ter sido ótimo, eu já tinha comentado com ele que o título era maravilhoso, era instigante. Ele tem um estilo assim que eu acho incrível. É um escritor nato. Bom, eu queria comentar o seguinte: Lacan tem uma frase que é assim, eu não me lembro onde é que ele falou isso, mas ele falou em algum lugar: não se deve compreender muito rápido, né? E isso é algo interessante quando a gente pensa que às vezes parece que ele fala daquela forma tão enigmática justamente para provocar, né? É algo, digamos assim, que é com isso que se conta na análise, a capacidade de provocar enigmas no analisante para que daí ele possa produzir. Nós sabemos que as traduções são traidoras, né? Isso é fato, isso é inconteste. Mas, assim, quando a gente já tem
naquele que escreve ou naquele que fala, alguém que já torna a compreensão difícil, eu acho que isso ainda fica pior, né? Frequentemente, eu tô num grupo de estudo do Seminário 11 e frequentemente a gente, que é um seminário complexo, né? Tem uns capítulos assim que são quase inextricáveis, só que a gente fica assim se perguntando muitas vezes se o que é que tem de tradução ali inadequada, quer dizer, ainda tem essa dificuldade, ainda mais que estamos lendo um seminário de um texto estabelecido por Jacques Millet, que realmente é o maior traidor de Lacan. É um traidor institucionalizado. Oficial. Traidor oficial. Exatamente. Então, isso já complica muito mais. Só que... o que é que eu ia dizer realmente? É isso. É que, na verdade, essas questões de tradução, que já são complicadas, realmente ficam potencializadas nos escritos e nos seminários de Lacan, justamente porque a gente lê já uma coisa já muito deformada, cortada, fora a questão da tradução. Sim. Mas também pode-se dizer que, como ele próprio buscava, digamos assim, uma certa incompreensão, porque ele também dizia assim, vocês só vão me compreender, digamos assim, com 10 anos, né? Quem me escuta ou quem me lê só vai compreender o que eu falo em 10 anos. Então, de alguma forma, como este aparelho psíquico nosso é um tradutor também, né? Também. Talvez até as traduções traidoras podem funcionar como algo, enfim, para provocar enigma em quem está ouvindo e daí se produzir alguma coisa. É isso que eu queria comentar. Você falava, eu me lembro, enquanto você falava, eu me lembrava. Ontem mesmo eu li algo. Isso a gente sabe, né? Que uma tradução que se oriente estritamente pelo sentido fracassa, né? Uma tradução ao pé da letra não faz sentido nenhum. E você falava e eu lembrava, algo que Lacan dizia, eu também não lembro. Mas não é com mais sentido que você produz sentido, uns sentidos novos. Não adianta Sim. encher de sentido, não é pelo significado que você produz algo. Sim, verdade, verdade. E o texto, a fala dele, a obra dele, força a gente a cada instante, né, se perguntar o que está sendo dito ali, porque ele não facilita. Você tem que se perguntar constantemente o que é aquilo. Sim. Como num trabalho de análise, né, Matheus? Verdade. Verdade, nenhum paciente chega, né, com a fala bonitinha, organizada. Ou até chega, mas a gente tem que quebrar isso, porque sustentar essa fala também não produz muita coisa. Mesmo quando está organizadinho, o que é que está sendo dito? O que não está sendo dito. O que não está sendo dito. Tem a palavra atrair. Né? Primeiro eu quero falar que eu adorei o texto. Gostaria de lê-lo. Lendo a gente tem uma outra percepção, né? Um outro ritmo que a gente dá um ritmo de compreensão sim. particular. Concordo. Eu ia dizer isso. Eu ia pedir para ler. Dar o nosso ritmo de compreensão e de incompreensão próprio de cada um, né? Eu acho interessante a palavra trair, né? A partir do que você está falando, né? Me veio uma frase: o tradutor se trai na tradução do texto. Ou traduzir é trair.
trair pode ser tanto se iludir ou iludir alguém, né? Isso indo para a esfera do significado, né, dicionário. Ou pode ser também denunciar, né? O tradutor se trai na tradução. O sujeito, como você falou, o sujeito aparece ali, né, quando é feita essa tradução. E, por outro lado, talvez o tradutor se trai no sentido de se ilude ao achar que, enquanto traduz, está compreendendo o que está traduzindo, né? E isso me faz pensar na questão de uma certa impossibilidade da tradução. No sentido de que se o texto, né, como você estava falando na concepção de Benjamin, se um texto que é considerado que vale a pena ser traduzido é um texto que abre sentidos, né, e que a partir disso toca em algo do humano, algo universal, né, que não se sabe dizer, traduzir de outra forma, mas que aquele texto, aquela obra de alguma forma tangencia, né, e por isso demanda ser traduzido para outras línguas. Me faz pensar disso, de que a necessidade de traduzir é mais ou menos, não sei nem se poderia dizer necessidade, mas esse movimento de traduzir é mais ou menos como o movimento de analisar, né? Ao passo que a busca do significado emperra o trabalho da tradução, a busca do significado também emperra o trabalho de uma análise. Sim. Então, Sim. O Matheus, Felipe, estão me ouvindo? Sim, sim. Eu não sei como colocar a imagem, não consigo, acho que eu teria que voltar tudo, tenho medo também de sair da live. Então, é interessante isso que o Felipe colocou, que é uma ideia, né, que já me ocorreu uma certa feita, quando Freud diz as 3 profissões impossíveis, né? Governar, educar, psicanalizar, eu acrescentei por minha conta traduzir, porque não há essa, conforme a gente acabou de escutar, né, muito bem colocado aí, sempre vai se esbarrar num certo impossível, sempre, de vez em quando, por melhor que seja o tradutor, mas a tradução existe e é necessária. Então, mas sempre vai ter uma barreira, sempre vai acontecer algo do impossível se manifestando. E aí, concordando com o que Felipe acabou de dizer sobre a psicanálise, tem mais 2 aí que Freud já tinha colocado antes. Muito bem. Eu estava pensando, complementando, o Felipe falou, né, uma obra que emite tradução. Acho que nem tanto, não é tanto permitir, é convocar, ela diz respeito a algo que precisa ser falado, a uma falta. Sim. Ela toca em algo, né, que pede que se diga. E nisso talvez seja parecido com uma criação artística, no sentido de que se produz um poema ou algo porque tem algo que precisa ser dito de alguma forma, né? Algo que evoca que seja colocado em palavras, que seja colocado, né, traduzido de algum modo. Lídia está com a mão levantada. Desculpe, eu não abaixei. Mas, na verdade, eu quero falar de novo. Eu achei assim fantástico, porque na hora que a Anselma falou essa história aí, em incluir a tradução como uma das atividades impossíveis, né? Como governar, psicanalizar, etc. Eu tinha acabado de pensar nisso, e eu não tinha me lembrado que realmente ela escreveu sobre isso, e eu assisti o trabalho. Deve ter ficado no meu inconsciente.
que eu pensei exatamente isso, e aí depois ela entrou e falou, e aí eu me relembrei da história. Mas outra coisa que eu lembrei é naquela famosa frase de Lacan, não sei se eu vou saber dizer tudo exatamente igual, mas o importante é o sentido, é aquela história do que se diga, fica esquecido atrás do que se fala, no que se escuta, sei lá, algo assim. Algo assim. Então, quer dizer, quando a gente fala, o que o outro diz, o que o outro escuta, digamos assim, é sempre outra coisa. E isso acho que vale para a tradução também. Né? Era isso que eu queria dizer. Matheus, quero te cumprimentar, viu? Oi, Márcio! Hello! Marcelo, Mário! Matheus, eu acho que você já tinha apresentado esse trabalho. Já, eu acho que eu escutei e foi massa, né? Que agora me provocou novas coisas, né? É muito bacana, né? Assim, sempre que você vai escutando de novo, relendo um texto, né? É a mesma coisa, né? Reler um livro, né? Ele provoca outras coisas, né? E é mais ou menos isso que eu percebi que você estava falando no seu texto. E eu queria colocar exatamente isso, até pegando o que Felipe falou, né? Mas simbólico, né? Que dê conta de tudo, né? Sim. Então, essa inquietação, isso aí é do humano, né? Mesmo, né? Da existência, né? Então, um sistema não dá conta de tudo. Quando você vai traduzir para outra coisa, claro, você vai estar afeito, né? Ali nesse lugar, a cultura ali, como está se organizando especificamente, né? Então, você fazer uma coisa que traduzir no Brasil é uma coisa, em outro país é totalmente diferente. E algo que me ocorreu é isso, que bom, né? Que a gente pode tá traindo continuamente, né? Sim. Fiquei pensando nisso, né? Que bom que podemos ser traidores, né? Nesse bom sentido. Viva a traição! Eu acho que é necessário, porque senão seria ficar enrijecido exatamente no que estava se falando, no significado, né? E não é possível. Não é possível, assim como a análise vai fracassar, né? Se o analista está ali preso, né, ao que procurando decifrar, né? Sim. Ao contrário disso, tende a estar provocando inquietação na gente, né? Surpresa. Surpresa para que a gente possa operar, né? Silvia está com a mão levantada. Seu telefone está mudo. O áudio está mudo. Agora sim. Boa tarde, bom dia a todos. Para mim, boa tarde, eu não estou aí no Brasil. Eu não sou psicanalista, né? Vim para escutar Matheus. Mas fiquei curiosa com essa questão, né, da tradução. Assim, é interessante porque, seguindo a linha do que o Márcio comentou, né? Tem meu marido, por exemplo, ele é estrangeiro eu comentei com ele do comentário Trair Lacan, né, do título, e ele ficou assim, nossa, trair como forte, né? E ao mesmo tempo eu também não me soou tão forte, eu acho que porque eu vi como o contrário do que a gente pensa também como uma tradução fiel. No português a gente tem essa expressão, uma tradução fiel. Então a palavra fiel é muito, muito familiar quando a gente pensa em tradução, né? Então, para ele foi estranho porque aqui não se tem essa ideia de uma tradução fiel, não se usa essa expressão, né? Então, assim, eu fiquei pensando nessa ideia também do coletivo, né? Assim, na linha do que Márcio falou como vantagens, né? Como que é importante poder, enfim, seguir traindo. Aí eu me conectei um pouco com a ideia de, tipo, quando a pessoa, né, está fazendo uma tradução, em certa medida ela está realmente colocando em contexto aquele texto, né? Assim, tá oferecendo um significado que é, em alguma medida, coletivo, né? Então, assim, eu pensava assim, qual seria a vantagem, então, para além de poder ler, né? Assim, uma pergunta geral a Matheus e a todos, uma reflexão nesse sentido, de poder ler no próprio idioma, para além de poder entender bem, obviamente, mas no sentido do acesso a esse significado que é, em alguma medida, coletivo. Me expresso? Sabe, na tradução, em que medida a gente
também não se beneficia de estar usufruindo ali de um significado, de uma oferta de tradução que traz em si um significado que é de todos, que é compartilhado entre todos. Sabe? Ou se vocês concordam com isso, obviamente. Uma pergunta que me ocorreu, não sei se eu tenho resposta para ela, mas em que medida uma tradução pode ser uma releitura? É uma obra nova, às vezes. Às vezes não, é uma outra obra. Eu acho que fica sempre sendo uma obra nossa, se apropria, né? Eu entendo que quando a gente produz, né, alguém produz um trabalho e você joga aquele trabalho ali no mundo, ele vai ser apropriado pelos outros. Não adianta, aquilo que você disse diz respeito à sua própria história, como você, né, se estrutura, é como eu entendo. E que vai ser, você disse em algum momento isso no texto do Mateus. Isso, Sim. né? Cada pessoa vai se apropriar. Viu, Luísa? Maria Luísa. Você disse, claro que vai ter esse efeito do coletivo, né? Tem uma compreensão no coletivo, mas também diz respeito a algo particular, que diz respeito a como você se estruturou, né? Então, vai ter uma leitura sua. Então, vai ter uma produção nova, né, a partir da lei. Não sei se vocês concordam ou não. Sim, sim. Eu não sei se eu entendi. Eu vou por essa linha também, mas eu não sei se eu entendi direito a pergunta. A colocação, né? Eu não sei, me veio assim a cabeça. No original também acontece, né? O falante daquela língua também é traído enquanto lê. Mas uma coisa que... E pensando, perdão, Felipe, e pensando assim, viu, Luísa, mesmo no coletivo, nós pensando, né, você ali é um falante da língua, você está imerso naquela cultura, ainda assim vão ter apropriações diversas. Claro que para uma pessoa que está lendo, por exemplo, você pensar isso, você está lendo no original, ainda assim você vai estar interpretando, né? Vai ter ali sua interpretação particular da coisa, daquele texto, por exemplo. Você está pensando em um texto do que é que você está lendo. Claro que para dar mais riqueza, né? Se você tem acesso. Mas eu fico muito na ideia de que aquilo que eu disse no início, para mim, continua válido. Assim, isso é do humano. A gente tem de estar nesse tropeço constante, né? Porque senão a gente esgotaria, né? Já a pessoa faria esse casamento perfeito, né? De você estar ali de significante significado, quando não é isso, né? Porque o que nos move é exatamente essa necessidade que a gente tem de ficar fazendo sentido todo o tempo. E que não esgota isso, não deve esgotar, que senão a gente paralisaria, né? É como eu consigo perceber essa coisa. Isso, é como ela disse, não existe tradução fiel, né? Não existe mesmo, porque temos inconscientes, cada um tem um inconsciente. Então, cada um vai ler de uma forma, vai ouvir de uma forma. Esse aparelho que Freud falou, né, Letícia, está traduzindo, né, de forma particular, em cada um está fazendo a sua tradução, né? Sim. Tem algo coletivo aí, eu percebo que tem algo, claro, existe algo da ordem do coletivo, mas tem essa apropriação particular que você faz. Sim, exato. Que é a forma que o nosso psiquismo funciona, né? Tem um aparelho, Freud diz que a gente tem um aparelho que vai traduzindo coisas até chegar à consciência, né? E foi muito bacana aquilo que o Mateus colocou a determinada hora, que chega em um ponto que você não tem aquilo, né? Você não tem uma tradução possível, aquilo é reprimido, né? Isso é um dos aspectos, né, que é o que mais nos interessa enquanto psicanalistas. Porém, há outras, por exemplo,
de uma língua para outra, se a gente pudesse colocar assim, né, como o Google, não há correspondência, não há exatidão, há sempre uma falha, sempre há uma falha. E mesmo dentro da nossa própria língua, quando o Márcio falou, você lê, cada leitor tem um universo, quando ele lê é o mesmo texto, nós estamos ouvindo o texto, cada um ouve e apreende com os seus conteúdos, né? Eu acho que a tradução, ela é perpassada por todos esses, vamos dizer assim, por todas essas barreiras, mas é a própria barreira que permite a tradução, como Márcio, eu acho que é o que Márcio está levantando. Se não nos faltar nada, a gente não precisa de nada. Então, é porque nos falta isso, que a gente tem que lutar com isso, né? Com os textos, com as traduções, com outras línguas, e mesmo dentro da nossa própria, vamos dizer assim, né? Com outras linguagens, né? A gente o tempo todo isso, né? Afinal, somos seres de linguagem, e é isso que nos move. Anselma, isso que você falou era uma coisa que estava assim na ponta da língua para eu falar, né? Isso que eu falo, isso que você falou na nossa própria língua, né? É difícil, a gente se depara com essa barreira, né? Da compreensão, de traduzir um texto ou uma fala de uma pessoa para o que eu estou escutando, né? Para o que se escuta. Ou seja, a linguagem por si só esbarra nessa comunicação total que não existe, né? Ou seja, cada um vai compreender de uma maneira diferente. Se dentro de uma mesma língua isso já acontece, né? Quiçá de uma língua para outra. Mas tem uma diferença que me ocorreu agora, que é assim, uma coisa é eu traduzir uma receita de bolo de uma língua para outra. É uma coisa relativamente simples e eu considero assim, praticamente é muito difícil ocorrer enganos, né, para traduzir uma receita de bolo ou uma receita de um alimento. Mas outra coisa absurdamente diferente é você tentar traduzir um poema de uma língua para outra. É uma barreira quase intransponível. Porque num poema tem muita coisa presente ali, muitos aspectos da língua que estão presentes, tem a cadência, o ritmo, a rima, a abertura de significados, de sentidos, na verdade, que é própria do poema, ou seja, cada pessoa que lê vai interpretar do que é que se está falando ali mesmo, né? Cada um vai ter, não, está falando disso, outra pessoa vai ler e vai né, associar com outras coisas. Então, eu fiquei pensando nisso. Tem traduções que, por serem... E pensando no texto, né? Tem traduções que concernem de uma maneira bem direta a questão do sujeito, né? Que evocam o sujeito, de quem está lendo, de quem está em contato com aquilo. Eu estou lembrando, você falando isso, eu estou lembrando... E outros textos que não evocam isso de uma maneira tão incisiva quanto um poema evoca. Né? Nesse caso, é uma recriação mesmo, né? A obra literária tem que sofrer um tratamento bem mais, como é que se diz, bem mais intenso, né? Do tradutor. Né? Ele precisa também ser um grande artista. Então, eu lembrei de uma coisa, O Corvo, de Allan Poe, é traduzido por três grandes acho que nomes Machado da de literatura Assis. brasileira. Isso, se eu não me engano, não vou lembrar, Machado de Assis, quem lembra aí, quem lembra? Machado de Assis é um, com certeza, não sei se Drummond, mais um aí, três gigantes, e são três traduções diferentes, bem diferentes. Né? Então, é bem interessante isso. A gente pode fazer um bom exercício, assim, ler uma obra traduzida por três bons tradutores, né? Reconhecidos bons tradutores, e nós vamos ver as características de cada... Fernando Pessoa também, né? Pois então.
Então, aí você vai ver a característica de cada um dos tradutores naquela tradução. O tradutor se trai na tradução. O tradutor se apresenta, se trai nesse sentido que Mateus utilizou. Uhum. E aí o que Litsa lembrou aí aquilo que se diz, né? O que não se diz ou o que se diz fica oculto naquilo que se escuta. É bem esse exemplo aí. Eu me lembrei também, eu me lembrei também quando a partir do que Felipe falou de uma coisa muito importante, que é o seguinte: as leis, os dispositivos legais, né, que dão margem a milhões de interpretações, por isso que é tão difícil isso, digamos assim, a justiça é muito difícil de ser implementada, porque cada juiz, é aquela frase que se fala, que o que sai da cabeça de juiz é igual ao que sai do bumbum de bebê, né? Não se sabe o que vem, né? Não se sabe o que esperar. E, a partir disso, justamente, os advogados conseguem deitar e rolar porque os textos legais não conseguem deixar algo assim patente, algo ali limitado a uma compreensão só, né? E aí vem a doutrina, a jurisprudência, como é? Porque é um fato de linguagem, né? O Isso, direito, exatamente. Leis, então não é completo. Exatamente. Né? Tem que estar cortado, né? pela barra. Também essa função. Desculpe, eu me interrompi. Diga, Litsa. Não, era isso mesmo, era só isso. É que eu tinha lembrado disso, das leis. Uhum. Mateus. Oi, eu podia falar? Agora. Claro. Funcionou. Entrar agora. Conseguiu, Isabel? Agora, só agora. Estava dando muita interferência. Quando eu saí e tornei a entrar e escutando Anselma falar como cada tradutor traduz de uma forma, qualquer coisa assim, não é? Isso. E eu lembrei que acho que eu já até comentei isso com o Mateus, que eu me lembro de Gustavo lendo Ulisses em português, numa tradução de Antônio Aisse. E ele reclamava o tempo todo da tradução, porque, palavras dele, o tradutor era muito pudico, então não traduzia como tinha que traduzir. Ele se deu ao trabalho de ler todo de novo, em outra tradução. Porque considerava, por conta dessas limitações, né, das repressões de Antônio Aisse, uma tradução muito ruim. E a frase que Litsa falou aí, eu não lembro dela toda, mas é uma frase de Leturdi, uma frase de Lacan de Leturdi. Isso, exatamente. O que se diz fica esquecido, qualquer coisa assim, atrás do que se ouve. Isso. Do que se ouve, isso. Então, para dizer que tem sempre algo que escapa, né? Tem sempre algo faltante. Não é isso? Claro. Como quando vocês falavam da dificuldade para se ler a Lacan. É como se ele já expusesse nos seus próprios textos o não saber. O não saber. Isso, Está muito em evidência. Exato, não tem como não sair real, né, desse simbólico, de tudo que é simbólico. As três. Porque faz referência a ele, né? Que ele convoca o simbólico. Sim. Mas eu queria contar uma anedota em defesa de Lacan. O... Como é que é? Suassuna.
é de Suassuna. Ele diz que alguém foi visitado por um outro escritor que diz assim, mas você vai escrever de novo essa história de seca, de coisa assim, mas é sobre isso, é isso que eu conheço. E que nomes você deu aos personagens? Aí ele, Chicó e João Grilo, pelo amor de Deus, isso é intraduzível. Aí ele disse, escuta, eu não escrevo para ser traduzido, não. Eu escrevo. Então, eu me lembrei quando o Matheus estava falando da posição de Lacan em relação ao próprio texto, né? Eu escrevo, eu falo, eu digo, bom, se alguém quisesse dar o trabalho de traduzir, problema dele. E aí ele próprio diz, assim, com aquela graça que ele tinha, né? Diz, acontece que o meu texto, o João Grilo, né, e o Chicó já foi traduzido, acho que em todas as, não sei quantas línguas aí. No entanto, o outro que só botava João, Pierre, etc., não foi traduzido ainda. Entende? Então, o cara escrevia para ser traduzido, mas até hoje ninguém se interessou pelo texto, né? O que foi escrito para ser traduzido não convocou uma tradução. Não convocou uma tradução, não convoca uma tradução. Essa é a questão que eu acho que Matheus apresentou muito bem aí, né? Ele quis facilitar para o leitor, né? Para o possível tradutor. Se você já não tem conseguiu. isso, é bem, não vai dizer algo por dizer, vamos dizer assim, né? Não vai relatar ou contar ou falar de uma realidade que é o que o autor está pretendendo apenas. Não vai ser alçado, né? Significante, é algo que pode ser decifrado. Isso. Que pede deciframento. Que pede, exatamente. E que não é todo, porque que escreve almejando a tradução tem a pretensão do todo, né? Geral, do todo, exato. Dizer tudo, Tem a ilusão, né? Então, não acende, sei lá, não se torna significante. Isso, não instiga, né? Não produz enigma. Exatamente. Eu estava lembrando da clínica, daquele exemplo que Lacan dá, né? De La Sharpe, aquele paciente que ela atendia e que começa a se indagar sobre uma tosse, não é? Antes de entrar, toda vez, antes de entrar no consultório dela, ele tossia, aquilo vira enigma, aquilo vira um significante, e ele passa a questionar aqui. Ela própria, não é o paciente de La Sharpe? Isso, mas acho que é ele quem começa. Por que é que eu tuço toda vez que entro aqui? O próprio paciente. O próprio paciente, dirige a alguém aquilo. É sempre um outro, né? Você dirige a alguém. Porque é uma outra coisa que lhe surge, né? Uma tosse que vem de algum lugar que ele não sabe. É um lugar outro. Como eu traduzo essa tosse? O que ela quer dizer? Como eu coloco esse significante de som em palavras? Isso, começa assim, é uma tosse. E aí vai virando outras coisas. É como um sonho também. Aquilo não é imagem, aquilo é significante. Em transferência. Isso. É isso, a gente está sempre buscando, quer dizer, a gente pode buscar um outro, endereçar isso a um outro. Uma língua estrangeira, por exemplo, é um outro. E eu fiquei pensando também nos casos das psicoses, né? Porque no caso da neurose você inclui o analista, né? E endereça a ele essa interrogação. Mas no caso das psicoses que, digamos, num delírio, numa paranoia, o próprio analisante já preenche aquele, quase que não dá espaço para deslizar uma outra interpretação, né? Porque
digamos, é uma perseguição, um fulano que está me perseguindo, entrou na minha cabeça e está lendo todos os meus pensamentos, eu atendo alguém que diz isso, sabe? Então, a crença, a certeza de que tem alguém perseguindo e que essa pessoa entra na cabeça dela e lê tudo e escuta tudo que ela está pensando é muito... Quase que não dá abertura para que seja causada uma outra interpretação, digamos assim. Uma outra tradução disso, né, dessa certeza que ela sente. Não seria, Ana, porque no caso aí ele está habitado por um grande outro todos, sem barra? Mas assim, às vezes, quando a gente escuta os psicóticos, né, e há momentos que, digamos, essa tradução, né, que Matheus falou, essa tradução é possível de haver algum deslizamento, mas de outros momentos volta tudo e é uma certeza absoluta de que a tradução é essa, a perseguição é de 5 horas da manhã até a hora que ela vai dormir, se for no banheiro, o perseguidor vai também e está sempre escutando o pensamento. Entra na cabeça dela e escuta tudo. É uma coisa impressionante. Uhum. Mas deve ser com aquilo que Freud falava, né? Que as traduções... Gostei muito, viu, Matheus? Do seu texto. Que as traduções ficam interrompidas, impossíveis. Está mudo? Está me ouvindo, Ana? Sim. Não, que a tradução não se faz aí, pelo menos não se faz nos moldes, né, da neurose, no caso. No caso da psicose. Se faz a tradução, mas dessa forma. Dessa forma, sem poder deslizar, sem poder interpretar. Não tradução, isso é um tipo de tradução delirante, digamos assim, né? Uma tradução muito fixa, né? Que não desliza. Quer dizer, talvez o legal que vocês falaram, né? Do direito, né? Quer dizer, a lei, nem a lei é absoluta, até a lei ela tem uma hermenêutica, existe uma parte do direito que só estuda isso, a hermenêutica, as possíveis formas de interpretação de uma lei ou de um texto. Então, há um deslizamento, né? Talvez o legal seja que possa haver sempre a possibilidade de muitas traduções, como Ulisses, né? Que Gustavo não gostou da tradução do Ás, mas existem N tradições hoje em dia, já tem Caetano, tem, enfim, outras pessoas que traduziram também, né? Mas o problema talvez seja quando há uma tradução única, quer dizer, há uma correspondência na cabeça dessas pessoas no momento de delírio. Isso é aquilo e pronto, não tem possibilidade de haver uma outra tradução, é fixa, né? Não sei se a gente poderia pensar isso na psicose como sendo algo que há uma tradução de certeza, digamos assim, né? Que impede que haja outros deslizamentos, não sei. Não sei também dizer, mas talvez seja outra operação, né? Algo mais fixo, como transcrição. Sim. Sei lá. Não houve tradução, aquilo foi transcrito, simplesmente. Também não sei dizer se a gente, no caso de uma tradução delirante, isso seria uma transcrição e não uma tradução. Também não sei dizer essa questão, essa resposta. O que possibilita uma tradução, né?
tanto de um texto quanto a nosso funcionamento, é justamente a metáfora e esses pacientes, né, conforme a Ana está relatando, não há um fracasso, não é que não faz, mas há um fracasso, na maioria das vezes, ou de determinados momentos, dessa metaforização, né? Não desliza e não substitui. Então, eu acho que é isso que dá o pensamento fixo, né? Essa transcrição, como o Mateus está falando. Algo que não pode ser, não é nem interpretável, né? Quer dizer, não pode ser trabalhado dessa forma, interpretável do ponto de vista do sujeito lá. Eu penso desse modo. Quando Freud, na carta 52 que Mateus citou, fala da tradução de um sistema a outro, né? Para que chegue até a consciência, o primeiro lugar por onde passa no aparelho de Freud é pelo id, onde não há cortes. É como se fossem coisas apertadas, compactadas, contínuas, sem cortes. Sem cortes. Passar de um sistema que implica o gozo, né? Então, nesse lugar. Passar de um sistema a outro implica cortes, até chegar à consciência. Em termos de Freud, nós poderíamos dizer que implica cortes em relação também à lei, à função paterna, que é o que fracassa na psicose completamente, né? E dificulta essa tradução, penso eu, de como ser traduzido. É isso. Até que, para mim, é como eu interpreto, vamos dizer assim, esses deslizamentos que a Ana fala, que permite que se enxerte simbólico aí nesse real, né? Tem uma coisa que me ocorreu, Mateus, no momento em que você estava falando do trabalho do tradutor, que é uma pergunta, né? Seria uma relação triangular, né, do tradutor com a obra e com o leitor. O leitor aparecendo como, hein? O leitor como para quem o tradutor edita. Porque quando traduz para alguém. Tudo que se escreve é para alguém, né? É para alguém. Para que alguém leia. Sim. Mas não para que ele entenda. Embora que se tente que o outro entenda. Não se deve perder de vista, claro, que alguém tema que não seja o viés. Principal, como o tradutor, aquele que não é traduzido, o amigo de... O conhecido desse assunto. Sim. O fracassado lá. Pois é. Por outro lado, o leitor tem o autor da obra e tem esse mediador entre ele e a obra original, que é alguém que está botando dentro de um código linguístico que para ele seja possível acessar aquilo que está na língua que ele não tem acesso. Essa mediação pode ser retirada, é isso mesmo na língua de origem, é sempre indireto. Tem mediação, sempre. É preciso sofrer essa transformação, né? Tem uma tradução. É isso que acontece, né? Nos sistemas. Para passar, tem que haver mediação e diálogo. Sim.
Eu não sei. Eu não sei se entendi o que você está dizendo. É uma pergunta, Mas... uma coisa que me ocorreu. Eu também não sei também exatamente onde dá essa pergunta, né? Essa relação triangular, né? Na tradução. Eu fiquei pensando, se você não estava dizendo isso, é necessário uma mediação sempre. Acho que mesmo na própria língua. Eu pensei nisso dessa relação triangular, e aí uma pergunta que eu estou fazendo na minha ignorância mesmo, de repente pensar a própria questão fundamental, né? Como dizer assim, a triangulação edípica, né? O encontro com a lei, né? Da língua, o encontro com a linguagem, a mediação. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Que bom. Bom sinal, bom sinal. Não sei, é um bom sinal. Não sabemos. Mas acho que sim, se eu estou entendendo a pergunta de Felipe, é preciso haver essa barreira, né? Como é que você falou? Qual foi a palavra que você utilizou? Essa barreira com a linguagem para que possibilite a própria tradução, como possibilita a fala, a linguagem e as outras expressões, né? Todas as expressões da linguagem. Então, assim, é preciso se deparar com isso para justamente traduzir, começar, inventar, ou se atirar, né? Se arvorar, né? A ser um tradutor, é preciso antes ter se deparado com essa dificuldade, com essa barreira. É preciso estar como sujeito. Isso, é preciso estar como sujeito, exatamente. Então, é por isso que a tradução é possível. É exatamente pela sua própria... pela impossibilidade que ela implica, que ela traz em si mesma. Por isso que existem os tradutores. Eu tinha essa ilusão quando eu decidi ler Lacan no original. Eu tinha essa ilusão. Eu achava que eu fosse encontrar um Lacan mais próximo, mais direto. Não é. Não é. Ah, sim, entendo. Enfim, é isso aí. Era um comentário somente que me ocorreu a partir do que Matheus falou, pensou que seria mais próximo ler, né, no original. Mas aí acho que essa barreira, né, que a Anselma coloca, sempre vai estar, porque a não ser um nativo da língua, a barreira está. Então, por mais que a gente, ao ler no traduzido, tenha que, né, passar por tantos filtros anteriores, mas sempre vai ser o mais confortável, porque ler no próprio idioma é ter esse acesso ao que é coletivo. Então, é sempre muito difícil, igualmente, poder ler, por mais que seja, né, por mais que você tenha um acesso longo e prolongado num segundo idioma, sempre vai existir uma dificuldade em poder ler nesse segundo idioma. Então, está aqui, né? O que seria mais interessante, ler apesar das dificuldades no idioma original ou ler apesar das dificuldades no próprio idioma? Então, é um caminho sem solução, pensando por essa via. Mas, Silvia, ler no nosso próprio idioma materno, né, também nos deparamos com essas mesmas questões. Né? Também, né? Então, você lê uma coisa assim, será que... Só é lembrar de Guimarães, viu, Anselma? Hein? Só é lembrar de Guimarães Rosa, viu? Guimarães Rosa, imagine, eu fico pensando, como é que se traduz isso? Meu Deus! Imagine um cara super traduzido, então, como é que... Então, assim, como você fica dizendo, o que será que ele... Não, até um texto qualquer, vamos dizer, não estou falando propriamente da literatura, que aí já é um complicador a mais, né? Mas, assim, o que será que ele quer dizer, né?
no jornal, por exemplo, uma reportagem, o que será que ele quis dizer? A gente não se faz essa pergunta, né? Significa que isso é o exemplo bem claro, né, de que a linguagem não diz tudo, né? É isso mesmo. Aí você vai só acrescentando mais e mais dificuldades quando se trata de uma outra língua, traduzida por um terceiro e retraduzida traduzida de uma tradução. Por exemplo, né, assim, não tem fim, é uma infinidade é uma franja assim, enorme, né, de possibilidades que o tradutor tem que escolher. Ele, assim, no fundo, quando ele faz essa escolha, que eu acho que é isso que Mateus trouxe tão bem, isso aí, quando faz essa escolha, já ele se coloca, não tem como ele deixar de ser para fazer uma escolha do Google. O sujeito tem que aparecer nesse momento. Não sei se todo mundo concorda ou não sei. E que até a tradução do Google não é uma tradução totalmente imparcial, porque alguém escreveu o algoritmo de tradução. E isso, quando alguém escreveu o algoritmo de tradução, determinou o viés de como você vai traduzir. Exatamente. Mas eu me lembrei eu estou falando do Google, porque tem a tradução de receita de bolo, viu, Felipe? E é muito falha. É muito. Não é leal, não. Não é leal. A gente precisa interpretar o que ele está querendo dizer. Na receita de bolo, imagine o resto. Talvez o exemplo mais próximo do que eu estava tentando expressar não fosse nenhuma receita, mas talvez uma lista de ingredientes. Sim, mas é isso, na lista de ingredientes. A receita ainda tem um procedimento, não, né? Mas eu entendi como uma lista de ingredientes, mas mesmo na lista de ingredientes ainda tem umas capengadas assim do Google. Botam as palavras que não existem. Isso, umas coisas assim fora. Umas coisas esquisitas. É impossível mesmo. Porque é impossível. E, Mateus, como tem sido a experiência de ler? Você já de ler, né, no idioma original? O mesmo texto, já fez esse texto em português? O mesmo texto em francês? Já fez essa... Eu vou falar que está mais próximo, vou falar de Lacan, porque a diferença é gritante. Tem todos esses problemas, né, políticos e ideológicos. O texto dele é amputado mesmo e é modificado conforme a vontade de Millet. Tem coisas que ele não diz, que você só vai descobrir lendo no original, palavras que ele não usou. E a tradução dele é isso, como eu falei também, né? Traduzem diferente, perde o sentido, às vezes, do que ele está dizendo, quando traduzem de outro jeito. São nuances, mas por exemplo, furo e buraco. Teimam em traduzir como é diferente dizer buraco. É isso, né? No caso do texto dele. E tem a dificuldade também na forma dele, né? Porque ele não diz, às vezes ele não diz quem ele está citando, mas ele não fala. Tem muita homofonia que se perde na tradução. Você tem sempre que fazer uma nota, né? Como é que eles perdem em português? Agora, outros textos, eu acho que é isso, às vezes eu acho que a tradução pode complementar. Esse é outro trabalho, vai ser totalmente diferente do original, mas no que se aproxima e no que se afasta do original, veicula também de algum jeito, assim, bonito, fluido de ler.
ajuda o original a veicular algo. O que ele está... A questão de que, às vezes, né, o tradutor pode ajudar o autor a se expressar, a traduzir. Né? Agora, pensando, por exemplo, se às vezes você escreve algum artigo, por exemplo, e um outro traduz para o inglês, por exemplo, você conhece o outro escreve, o tradutor faz isso, usa uma outra palavra, você encaixa, é isso que eu queria dizer, em português, no original, você pensa, olha, ficou até melhor. Uma construção conjunta, entendeu? Que pode vir a ser uma construção conjunta. Sim. Guimarães Rosa, nas correspondências dele com o tradutor italiano, ele chega a tratar o tradutor dele como uma... eu não lembro a expressão direito, mas é como uma alma gêmea. Como se ele tivesse encontrado uma alma irmã que o ajudasse a dizer. Isabel, não tá. Seu microfone está desligado. A Luche fala também isso com o tradutor dele para o espanhol, na Erótica do Luto. Sim. Ele fala disso, inclusive, do que ele chega a incluir um texto do tradutor no final do livro. Depois, o seu, não sei se está. Não, tá. Mas talvez ele tenha posto em francês, não sei. Ele chega a incluir um texto no final do livro do tradutor que chamou a atenção a ele, chamou a atenção sobre algo de Mallarmé, que eu não lembro agora em detalhes, e que o cara faz uma exposição, o cara era um expert em Mallarmé, um estudioso. E ele publica o texto, porque diz que está muito melhor do que o que ele falou. Assim, é como se fosse um ajudante dele mesmo, assim, e ele diz que todo o tempo é uma conexão constante com esse tradutor, não é? É bem interessante. E eu estava lembrando do trabalho que é feito no seminário de leitura. Sim. Você não quis dizer. Não. O meu erro na tradução foi lendo durante o seminário. Né? O juiz apareceu enquanto traduzia em voz alta no seminário. Você traduz em voz alta? Traduzo no seminário. Mas tem um preparo prévio, claro, não é? Claro. Contextualizando, há um seminário de leitura na Escola Lacaniana, e Mateus, ele traduz, a referência é o texto original. Depois disso tem a versão estabelecida por Millet, que, nesse ponto eu queria dizer, quando há a tradução do texto de Lacan, os textos estabelecidos por Millet, eles já são no original cortados, alterados, enxertados, né? E depois vem a tradução. E a tradução para o português não ajuda nada, porque quando você exemplificou aí, traduzir true como furo, em vez de buraco, o terrível é que isso se tornou norma no Brasil. Ninguém traduz buraco, só se traduz furo, que inclusive para a psicanálise não tem nada a ver traduzir buraco por furo, né? E o seu texto original ainda é cotejado por 2 versões em castelhano e uma em português. E sempre dá diferença, qualquer que seja. As 2 versões piratas não dão tanta diferença. A que dá mais diferença é em português. Não é isso? Eu só queria contextualizar que você não quis dizer, mas você lê no original. Isso gera problemas na tradução nova de Freud, né, da Companhia das Letras. Isso depois que se apaziguou a coisa, né, como, por exemplo, compulsão, traduzir tribo, compulsão, não como instinto. Depois que a gente já tem o hábito de escutar que é pulsão, que não resolve o problema, não satisfaz totalmente, não diz tudo do que ele diz, contribui.
volta-se a traduzir como instinto. Ah, é? É, a tradução nova. Do Paulo César? É. Volta e defende como se fosse muito como se diz? Muito, fosse com muita mais certeza. próximo. Do que Freud estava dizendo. Gera, causa muitos problemas. Eu lembrei de uma passagem que, assim, na relação da tradução no trabalho analítico, que numa conferência aqui na UFBA, perguntaram para Oscar Zentner como ele podia ser analista. Ele vive na Austrália, logicamente ele analisa em inglês. Como podia ser, né, essa análise dele em inglês? E ele disse que isso para ele era muito bom, porque isso implicava em que o paciente tinha que fazer mais associações, produzir mais associações para dizer algo que, naquele primeiro momento, o analista não é que o analista não entendeu, para fazer o analista entender da parte do paciente, não que o analista peça, que assim, que tinha um ouvido mais puro para escutar os significantes. E isso ajudava, de certa forma. O mal entendido ajudava. Sim, sim. Porque a psicanálise é o lugar da má comunicação, né? É nesse sentido. Não é de emissor para receptor, não, precisa ser o lugar da má comunicação, para que se produza isso. Que em outra língua você escuta melhor. Está baixo, para mim está baixo. Sou eu? Está me ouvindo agora? Agora sim. Que quando você ouve outra língua, você escuta mais o significante, porque como você está mais vazio de conteúdos, né, mais vazio de significados, o significante aparece, mas se sobressai. Né? Eu me lembrei, Isabel, de Stacochic, que num seminário que ele deu aqui, que ele falou, era um exemplo de como não escutar, o que o analista não deve fazer, que alguém chegou para a análise e disse que tinha éramos amantes, coisa assim, lembra disso? Não sei se você... Não lembro todo, mas lembro... que era em torno da palavra amante. Então, ele entendeu que, assim, eu não sei quem, o analista ouviu que amante é aqueles que têm um caso clandestino, amoroso clandestino, e com essa conotação da clandestinidade, né? Então, depois de muito tempo que foi descobrir que era amante apenas porque se amam. Eles não tinham, assim, relações, enfim, se limitavam a tocar piano. Eu me lembro que ele contou esses detalhes. Lembro. Assim. Era um exemplo de como não se deve escutar, vamos dizer assim. O analista nunca deve tomar a palavra do analisante com o seu próprio significado, né? Ele colocar o significado. Era mais ou menos isso que me lembrei agora. Quando você está em outra língua, você ouve melhor isso, né? Você ouve o significante, se você se solta dos seus significados, mas na sua também, né? Só que em outra, quando você não tem tanto significado, você escuta mais as semelhanças, né? As homofonias. Isso. É mais isso fácil favorece. Nesse sentido, sim. Favorece mais. Que é o caso de você sempre questionar, né, Selma? Isso, Você não está tomando aquela coisa que está escutando, né? Exato.
Comprando logo de vez aquilo sem poder questionar Exatamente. quem você está escutando, né? O que é isso? Por mais óbvio que seja, né? O que você quer dizer, né? O que isso o que é que isso quer dizer para... O que é que você está dizendo com isso? O que é isso? Você ser tomado por esse espanto também. Isso. Que às vezes é muito óbvio o que ele está dizendo para a pessoa, aparentemente seria óbvio para ela, né? Mas você fazer disso esse espanto para que ela possa se espantar também com o que ela está falando, né? Mas para isso precisa um a priori, não sei se posso falar assim, é um a priori, que é admitir que uma coisa pode não querer dizer o que está sendo dito. Ou seja, que é algo inconsciente. Então, voltando àquela questão da psicose, na psicose não há, assim, pelo menos não todo o tempo, essa possibilidade. Então, na psicose, uma palavra diz o que diz e não tem deslizamento, é o que aparenta, né? Para mim, entendo dessa forma. Admitir que não sabe. Admitir que pode ser outra coisa, pode ser dito de outra maneira, ou pode significar outra, não pode significar sim, por exemplo, né? Ou sim significar não, assim. Mas quem escuta, quem escuta tem que admitir que não sabe. Tem que haver antes de mais nada, essa possibilidade, esse reconhecimento, essa entrada nessa possibilidade de que algo não diz o que está sendo dito, ou que tem múltiplas, né, que aí entra a questão da tradução, múltiplas formas de dizer e de ouvir. E você ter ciência das suas limitações também, né? Que às vezes a pessoa está falando e você não consegue escutar aquilo, porque você esbarra em alguma coisa sua, né? Por isso, o analista precisa, um dos motivos, precisa de análise, não só para resolver suas questões como qualquer mortal, mas para limpar o ouvido desse imaginário que obstaculiza a escuta. Sim. Com certeza. Eu queria só dar um depoimento na linha que vocês estão comentando, porque eu sou brasileira, eu moro aqui há muitos anos. Eu já fiz análise em português, né? Nesse momento, inclusive. E é bem interessante porque é isso, assim, como eu moro aqui há muitos anos, às vezes saem palavras, eu misturo muitas vezes. Estou em português e introduzo uma palavra do espanhol. Então, assim, é muito interessante poder trabalhar essa palavra que eu falei, porque muitas vezes são o que chamamos falsos cognatos também. Então, tem significados interessantes no português, significados interessantes no espanhol. Então, é um caminho muito, muito rico, né, para mim, enquanto analisanda, e considero que para a psicóloga também, para analista também, nesse sentido de realmente ter essa perspicácia em explorar, né, nas duas linhas possíveis, em se tratando de um falso cognato, por exemplo. Né, por exemplo, a palavra embaraçada, em português, né, tem um significado, e em espanhol é grávida. Então, aqui, esse meio caminho daqui é muito interessante, né, considerando idiomas se forem bastante... considerando pacientes bilíngues nesse sentido, né? Assim, por que via ele me trouxe essa palavra, né? Por que via? Então é algo que eu, enquanto paciente, também considero interessante pensar em que via eu trouxe essa palavra quando eu estou falando em português e falo uma palavra no espanhol. Né? Assim, é bem interessante, acho que é muito rico, realmente, considerando que a Isabel comentou sobre alguém que ela conhece, né? Como analista e como paciente também, né? Me coloco no lugar da paciente aqui para ver a riqueza, de fato, dessa experiência. Né? E realmente a importância de que o analista vá sempre além, né? daquele significante, para entender de onde veio aquela palavra, né? De qual idioma, a partir de onde apareceu aquela palavra. É muito, muito interessante, é muito rico, de fato. Tem analistas que acham impossível analisar um paciente que fale outra língua, seja nativo de outra língua. E tem outros
como Oscar, por exemplo, que não, para ele não, que isso favorece, né? Porque quem acha que é impossível, acha que é muito difícil fazer associações na língua do analista. Penso que não. É o que quem falou, a Selma? O Oscar fala que o ouvido está mais puro, e é isso mesmo, está mais puro para os significantes. A Selma falou nas homofonias, nos mal-entendidos que o próprio analista vai produzir porque entendeu de outra forma e que vai produzir novas associações. E não sei, eu penso que favorece, de alguma forma favorece. Uhum. A língua do analisante é outra também, mesmo não sendo estrangeiro. Exatamente, para dois habitantes da mesma língua. Exato, exatamente. A Luz no livro, ele diz... não é a Luz, não. É Sérgio André. Ele diz que uma paciente se apresentou a ele, nas primeiras entrevistas, né? Uma paciente se apresentou como homossexual e ele perguntava a ela o que era isso. Uhum. E ela meio que se indignava, né? E aí ele responde, quer dizer, não sei se ele responde a ela, mas na discussão ele diz, mas eu perguntei a ela como eu perguntaria a alguém que se apresentasse, sou mulher, ou sou homem, ou sou criança, sou adulto, aquilo é uma língua outra, uhum, que eu não conheço. Uhum. Isso. Como diz Freud na carta 52, é sempre tradução, de forma direta, nada. Isso, Isabel, bem lembrado. De forma direta, nada. Há sempre uma tradução. Lembrei da formação, viu, Isabel? Lembrou? Isso, trabalhamos isso. Felipe? Cadê Felipe? Oi. Você ia falar um dito popular. Mas é que às vezes se comenta, né, popularmente, uma pessoa ou outra comenta, nós não falamos a mesma língua, você fala a mesma língua que eu. Sim, sim. Está entendendo o que eu quero dizer, né? Sim, mas então, a sabedoria popular sempre sabe das coisas, né? Na mesma língua, nos desentendemos. E como tem uma fábula, lembram Felipe e Mateus da fábula de Esopo sobre a língua? Da língua. Lembrei disso agora. As línguas. Uhum. Sim, que é de melhor, que é de pior. Isso, a língua é o que traz de melhor, o que diz de melhor. Aí tem uma série de coisas que ele diz, e também a língua é o que há de pior, né, que provoca até assassinatos, guerras, etc. Conta a fábula, mais ou menos? Felipe, eu sou péssima para lembrar assim. Eu vou contar mais ou menos, vocês me corrigem se eu estiver traindo. Eu acho que eu tenho ela aqui no computador. Você vai trair, não tenha dúvida. Mas traia, Felipe. Aceite e relate. Traia. Com traição ou com... Com Felipe. Com Felipe. Ser fiel apenas. Agora, já sabendo que vai escorregar aí. Eu tenho ela aqui escrita, mas relate, Felipe. Eu não lembro o nome dos personagens, né? Mas a história, conforme eu lembro, é que um senhor tem um serviçal, né? E ele pede que ele vá até o açougue, né, até o mercado, e compre a melhor carne que tiver, né, a carne mais saborosa, a melhor que tiver. E aí ele vai ao açougue e traz língua, né, e o cozinheiro prepara um prato de língua e entrega, né, para o senhor lá. E aí ele diz, nossa, mas eu pedi que você comprasse o melhor, e você traz justamente a língua.
Ele diz, não, mas a língua é o que há de melhor, né? A língua produz uma série de coisas, produz poemas, produz isso, produz aquilo, né? É o órgão essencial humano, né? E da comunicação, de tudo. Aí ele disse, tá bom, então eu quero agora que você vá lá e compre o que tiver de pior no mercado. Aí ele vai lá e compra a língua novamente e traz para que seja cozido, né? E aí preparam o prato novamente e o senhor questiona, mas você trouxe língua novamente? A língua é o que há de pior, causa desentendimentos, distúrbios, guerras, né? Enfim, né? É o órgão do erro, da mentira, da calúnia e da blasfêmia. Tem uma peça, eu estou com o nome da peça, é uma peça de teatro que eu assisti, tem muito tempo que eu assisti essa peça. Eu assisti no Vila Velha, que o nome da peça era Alugo Minha Língua. E essa peça falava sobre... Hoje em dia, talvez ela nem coubesse, porque a noção de privacidade que se tem hoje com as redes sociais é totalmente diferente do que se tinha há 10 anos atrás, que eu acho que foi mais ou menos quando eu assisti essa peça. Mas falava sobre isso, sobre essa devassa que acontece na vida privada das pessoas e de como se comenta, né, a privacidade da vida alheia. Mas o que eu acho interessante é esse título, Alugo Minha Língua, se paga pelo que fala, né? Uhum. Existe um pagamento por falar, por usar a palavra. No sentido de que se dar algo e tem um custo, né? O custo do mal entendido, o custo né, do trair-se como sujeito ali, né? Ou de trair, né, a história, como eu traí a fábula agora. Acho que o primeiro custo da língua que lhe leva a falar é se situar ante a falta. Isso. Entrar na linguagem. Entrar na linguagem. E entrar na linguagem é se situar na falta. Isso. Não tem escapatória. É o preço, né? Os outros preços são decorrentes, né? Consequência disso. São juros, talvez. São juros, exato. Matheus, eu estou achando assim o seu texto fenomenal pela discussão que está provocando. Muita coisa, né? Provocou gente, bastante. Desculpe, eu vou ter que sair agora, viu? Mas quero parabenizar, viu, Matheus? Foi ótimo ouvir de novo o texto. Márcio, sim. Deixe seu número de zap para ser colocado na lista da escola para você receber. Ótimo. Você quer? Você quer? Quero, claro. E assim, eu vi outras pessoas pedindo o texto de Matheus. Eu sugiro que o texto seja colocado no site, Matheus. Sim. A gente coloca o do mês passado. Sim. E coloca esse. Não sei o que vocês... Boa ideia. Excelente. Botei aqui no chat o celular. Ótimo. Outra sugestão, né? Obrigado, Márcio. Bom dia para todos. Obrigado, Matheus. Bom dia, Márcio. Bom dia, Isabel. Selma, um grande Márcio, beijo. eu amei te ver. Amei te ver. E eu amei te escutar. Obrigado por sua presença. Então, obrigada. Obrigado a vocês. E também te escutar. Um beijo. Beijos. Expandir a sugestão, né, também, né, Isabel, gente? Oi? Quem quiser receber também os comunicados, pode colocar
Aliás, Colocar também o assim, número do WhatsApp. isso. E as pessoas que entraram aí pelo celular, sem o nome, se quiserem colocar também, colocar o nome, né? Sim, A próxima vez eu vou tentar entrar pelo computador, porque Não, mas pelo o seu celular, tem o nome, tem o eu botei, nome. dessa vez eu acertei colocar. Só E que tem outros, vídeo outros, eu não outros sei, que não. acho que eu bloqueio na entrada, o vídeo deve ser, aí eu não consigo retirar quando está em andamento. O som tudo bem, mas a imagem não consegui. Eu acho que é alguma incapacidade minha, mas eu lido bem com as incapacidades. Algumas. Com essas. Com essas. Não são todas. Pois é. Matheus, eu quero parabenizar mais uma vez. Aliás, eu realmente adorei seu trabalho, adorei. Tudo, né? O estilo, a escrita, o ritmo, enfim, o fundamento. Você teve uma pesquisa muito legal, muito mesmo. Eu me interesso por esse assunto, curti muito, muito mesmo o trabalho. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Matheus, aliás, eu já tinha lhe dito, mas vou dizer de novo que o seu trabalho está muito bom. A gente já tinha conversado sobre isso. E bonito. Bem escrito. Bonito, bem escrito. E deveria ser traduzido a outros idiomas. Quer ser minha tradutora? Prometo tentar ser fiel e não te trair. Matheus, uma pergunta para você. Você acha que o autor traduz melhor que um tradutor? O próprio autor ser o seu tradutor? Não, é sério, é uma questão que eu... Ah, tá. Sim, porque alguns se traduziram por aí, né? Falando por mim, não. Eu não me traduziria. Eu não conseguiria. Tem que ter outro. Tem que ter outro. Tem que ter uma mediação. Eu acho que era isso que Felipe estava buscando naquela hora. Tem que haver uma mediação, não é? Porque nem escrever, assim... isso eu pensei em reescrever esse trabalho, mas não ia dar certo. Quer dizer, não, mentira. Eu pensei em corrigir esse trabalho, mas não ia dar certo. Eu ia escrever um novo trabalho. Sim, entendo. Eu acho que eu não conseguiria traduzir também. Porque tentar ser esse terceiro é tentar ser um estranho para si mesmo. Eu não sei. Não, realmente talvez, é uma questão, permanece essa questão. Se os bons tradutores, não são melhores tradutores, os próprios autores, né? Bom, pela experiência que eu tive em casa, não. O próprio autor traduzir, não. Eu fiquei pensando assim, da intermediação desse terceiro. Eu penso que quando alguém escreve para um grande outro, não? E que o leitor potencial, é uma pergunta, eu não sei. O leitor potencial também está nesse lugar. Não sei, o que você acha, Matheus? Não sei também. Faltante. Grande outro. Faltante. Ele não vai autorizar ou validar. Quer dizer... não sei. Como também... É isso, como a ele faltando algo também. Sempre. É o que voe, né? O que quer. Exatamente, nesse lugar aí, penso. A quem endereço essa pergunta? Isso. Tento responder, né, com aquilo que eu produzi, com a tradução que eu fiz. Gente, eu quero só colocar que, a princípio, nossa live de hoje seria até às 11h30, né? Eu coloquei o horário estendido
até meio-dia. Eu percebo também que algumas pessoas que a gente já começou a fazer considerações gerais também, né, sobre o texto. Mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, uma dúvida? Eu não sei, colocações gerais como? De considerar já considerando, né, o resultado, né, do que estamos tendo aqui, né, dessa discussão do texto de Mateus, do impacto, né, positivo, né, de provocar o diálogo, né? Sim, e poder trabalhar da perspectiva da psicanálise. Sim, sim. Eu acho que está cumprindo esse objetivo, está sendo bem produtivo. Aí a minha pergunta é sobre isso. Mais considerações? De maneira geral, agradeço a oportunidade de escutar Mateus e conhecer vocês. Foi um prazer estar aqui. Aprendi muito. Prazer, Silvia. Um abraço a todos. Bem-vinda. Prazer também, Silvia. Nós agradecemos sua presença. E as contribuições que você trouxe. E volte sempre. Isso. Voltarei, sim. Um abraço a todos. Abraço, Silvia. Queria agradecer também, né, a presença dos seus comentários. Vão me ajudar a relançar esse tema. É sempre bom ouvir. Em nome da escola, né? Quero agradecer a você, Mateus, pelo trabalho também, pela produção coletiva nossa aqui, né, nessa live também, né, das nossas reflexões. Quero agradecer a todos por isso, pela participação, pelas contribuições. Eu acho que foi bem enriquecedor, né, no sentido de abrir novos sentidos, né? Eu acho que é um texto que demandou tradução, né, nossa, no sentido da gente se deparar com questões do que é que está sendo dito e de expandir, né, outras reflexões, perguntas, dúvidas. Eu quero agradecer a todos, né, agradecemos a todos pela contribuição. Tem o nosso Instagram, que é Escola Lacaniana da Bahia, né, tudo junto, @Escola Lacaniana da Bahia, que lá também estamos divulgando nossas lives e outros conteúdos também, né, sobre a escola, concernentes à psicanálise. Quem quiser acompanhar é só chegar lá e seguir. Ficamos por aqui, então. Agradeço a todos, muito obrigado, um ótimo final de semana para todo mundo.